O vídeo a seguir é uma conversa com Ana Paula Meirelles. Ana Paula é médica endocrinologista e nessa conversa ela traz questões relacionadas à ciência envolvendo o diabetes mellitus tipo 1, a obesidade e ao chip da beleza. Muito mais do que isso, Ana Paula traz os aspectos humanos, emocionais, disciplinares relacionados a essas três questões no nosso cotidiano. Esse é o Vincit Podcast. O meu nome é Vicente Pessoa, eu sou médico infectologista. Não deixe de curtir o nosso canal no YouTube, deixar o seu comentário e a sua opinião sobre essas questões dessa conversa e compartilhar esse vídeo com seus amigos e os seus familiares. Agora, com vocês, meus amigos, Ana Paula Meirelles. Praticamente todas as pessoas conhecem alguém que tem diabetes. Mas é possível que a maioria dessas pessoas não saiba o que é exatamente o diabetes. O que é o diabetes? Então, quando a gente fala diabetes, nós estamos falando, na verdade, de várias doenças que levam ao aumento da glicemia no sangue. Então, o que caracteriza o diabetes mellitus, né, é importante enfatizar, quando a gente fala diabetes, nós estamos falando do diabetes mellitus, que é caracterizado pelo aumento da glicose no sangue, do açúcar no sangue. E isso pode acontecer por vários motivos. Então, nós temos várias causas que levam ao aumento da glicose no sangue, né? Então, eu sempre costumo dizer isso para os meus alunos e para os pacientes também. Muitas vezes eles falam, nossa, doutora, mas até hoje a gente não tem a cura para o diabetes. Eu falo, bom, quando a gente descobrir a cura, a gente pode descobrir para algum tipo de diabetes. Porque a cura do diabetes não vai ser uma só. São várias causas, vários mecanismos fisiopatológicos que levam ao aumento dessa glicose no sangue. Então, também muda o tratamento. Então, é muito parecido com o câncer, né? Assim, é impossível ter uma cura para o câncer, porque o câncer são múltiplas doenças diferentes. Exatamente. No caso do diabetes, são múltiplas origens diferentes, múltiplas causas diferentes, é isso? Exatamente, eu faço muito essa comparação com o câncer, né? A mesma coisa é o diabetes. Então, nós temos, por exemplo, um diabetes mellitus do tipo 1, que acontece geralmente na criança e no adolescente e é uma doença autoimune. Né? O que é autoimune? O organismo produz anticorpos, né? Igual você sabe como infectologista. Se um vírus entra no nosso corpo, nós vamos produzir anticorpos e células de defesa contra esse vírus. Uma doença autoimune, o organismo começa a produzir anticorpos contra uma célula do próprio organismo. E no caso do diabetes tipo 1, a gente produz anticorpos contra a célula beta, lá no pâncreas, que é a célula que produz a insulina. Então, esse é um mecanismo de doença do diabetes tipo 1, que é uma doença que se manifesta geralmente na infância e na adolescência. Já o diabetes mais comum, o que é mais frequente na população, é o diabetes mellitus do tipo 2, que tem um mecanismo muito complexo, né? Ele é relacionado tanto à predisposição genética, quanto a vários fatores ambientais que desencadeiam alterações metabólicas, que levam ao aumento de ácidos graxos no sangue, que levam à dificuldade da insulina agir no seu receptor. Enfim, para vocês terem uma ideia, descritos atualmente, tem cerca de 12 mecanismos que levam ao aumento da glicose no sangue no diabetes do tipo 2. E aí vem os outros tipos de diabetes mais raros ainda. Então, tem diabetes que são heranças genéticas dominantes, ou seja, se o pai tem, o filho com certeza vai ter, que são mutações em células produtoras de insulina, ou de secreção, ou de receptores. Tem o diabetes relacionado ao uso de medicamentos, então um paciente que usa corticoide em alta dose, né? Um paciente que usa antirretroviral pode desenvolver um diabetes secundário. A gente tem um diabetes secundário a doenças do pâncreas, um paciente que fez uma cirurgia no pâncreas ou que tem uma doença pancreática como um tumor. Então, assim, a gente está falando de uma doença de mecanismos fisiopatológicos muito distintos, né? Mas que tem em comum o aumento do açúcar no sangue, da glicose sanguínea, né? E essa glicose alta no sangue é que leva às complicações que podem levar ao adoecimento dessa pessoa.
Certo. Então, na verdade, acho que você falou o ponto-chave, que é o ponto comum entre eles, né? Então, muito Isso. embora eles tenham mecanismos diferentes, Sim, o que os tornam comuns sim, é a presença desse açúcar alto no sangue. exatamente. Né? Agora, o lugar do açúcar não é no sangue, ele não pode ficar alto no sangue. Quer dizer, quando nós comemos, Uhum, nós absorvemos os açúcares da comida, né, no intestino e certo. ele cai no sangue. Por que que isso acontece? Por que que a gente precisa do açúcar? O açúcar, né, a glicose, é a nossa fonte básica de energia para o funcionamento das nossas células, É o né? combustível da O célula. combustível, exatamente. Então a gente precisa desse glicose dentro da célula. Ah, então ela Para usa isso para sobreviver. Para, por exemplo, minha célula cerebral, ela usa o açúcar para ficar atenta, desperta, para eu não entrar em coma, alguma coisa assim, é isso? Exatamente. Todas as células do corpo, todas, né, do dedão do pé até os neurônios, precisam da glicose para trabalhar. É como se fosse mesmo combustível, como você disse. E tem uma especificidade: os neurônios só aceitam glicose, porque as outras células do corpo, elas conseguem transformar proteína e gordura em fontes de energia. Os neurônios não, eles só aceitam glicose. São mais exigentes. São mais exigentes. E a glicose, para entrar na célula, precisa da ajuda de um hormônio que é produzido no pâncreas, que é chamado de insulina. Ah, então isso já é a chave de muitas dúvidas aqui Sim. para nós respondermos, né? Então, na verdade, o papel da insulina é permitir que essa glicose saia do sangue e entre dentro da célula. Perfeito. É Ela é um isso. transportador, né? A gente costuma dizer. Então, o pâncreas tem uma célula que chama beta, que produz a insulina. A insulina, através da ação no seu receptor, permite que essa glicose que está no sangue entre na célula e seja transformada e utilizada como fonte de energia. Certo? Então, isso é fundamental para a sobrevivência do nosso organismo, né? Sem Fundamental. isso, nós não vivemos. Não. Na ausência de insulina, a gente não sobrevive. É incompatível com a vida, Incompatível. porque as células vão morrer de fome, literalmente, né? Não vão ter um combustível para funcionar e o corpo morre. É isso. Literalmente, exatamente isso que acontece. Agora, você comentou do diabetes tipo 1 e do diabetes tipo 2. Sim. Né? E você comentou que o tipo 1 é uma doença autoimune, que nós produzimos anticorpos que atacam essas células do pâncreas que fabricam a insulina. E aí elas morrem, são destruídas completamente. Sim, essas células são destruídas no diabetes mellitus do tipo Do 1. tipo 1. Então a pessoa não produz insulina mais. Não produz mais. E o que é pior, né, é que quando há o diagnóstico, a pessoa já perdeu mais de 90% dessa célula produtora de insulina, quando a gente consegue detectar essa autoimunidade. Porque ela não dá sintomas prévios e em 10, 15 dias há uma destruição, um processo inflamatório autoimune que destrói mesmo essa célula que produz a insulina. Então a pessoa fica, de repente, de um estado que ela estava bem para um estado de ausência de insulina. E aí como é que faz? Se sem a entrada da glicose na célula nós não sobrevivemos, como é que faz nesses casos? O que tem para fazer para essa pessoa? Então, graças a Deus, né, desde 1922, insulina. O tratamento do diabetes do mellitus do tipo 1 é a insulinoterapia. Por quê? Justamente pelo que a gente está explicando. Se eu não tenho insulina, a glicose não entra na célula. Se ela não entra na célula, a célula está passando fome, ela começa a quebrar proteínas estruturais, né, do nosso músculo, proteínas que estão lá reservadas para outras funções, para gerar energia, e começa também a quebrar gordura, né? Aí tem gente que fala, que bom, vou emagrecer. Não, mas esse processo ele não para. E um outro ponto de detalhe de metabolismo que a gente tem é que a insulina, ela também serve para bloquear a produção de corpos cetônicos. Quando a gente quebra muita gordura, a gente produz muito corpo cetônico. E a insulina, ela meio que bloqueia essa via. Ela fala, opa, o sangue está ficando muito ácido, vai quebrar proteína. É meio que ela faz isso. Na ausência de insulina, não tem ninguém para fazer isso. Então, o organismo começa a quebrar gordura e produzir esses corpos cetônicos, o sangue vai ficando ácido e o paciente entra numa condição que chama cetoacidose diabética, que mata, se não tratada. Que era o que acontecia antes da descoberta da insulina, né? Então, 100% dos portadores de diabetes tipo 1, antes da insulina, morriam. Sim, era uma doença fatal. Né? Não tinha... fazia-se antigamente, né? O que eles conheciam era um tratamento, uma dieta extremamente restrita
que deixava a criança em desnutrição. Então, quando a gente olha as fotos, é muito triste, né? As crianças ficavam extremamente desnutridas até irem a óbito, porque elas entravam nesse estado de cetoacidose e não tinha outra coisa para ser feita, né? Em 1922, que foi um marco na medicina, né? Assim como a descoberta do antibiótico, das vacinas, a descoberta da insulina ganhou um prêmio Nobel, foi um marco, né, na história da medicina. Foi descoberta a insulina e o primeiro paciente foi tratado. E esse paciente tinha 12 anos e ele viveu até os 27 anos. Ele faleceu de pneumonia, que infelizmente, né, a gente sabe que antigamente a mortalidade por doenças infecciosas também era muito mais alta, né? Mas enfim, foi uma grande revolução. Então, o diabetes mellitus do tipo 1, ele é tratado com insulina justamente por isso, porque o corpo entra num estado de quebra, né, de catabolismo, de desnutrição. E o paciente, o que ele vai sentir, né, quando essa glicose sobe? Que aí a glicemia vai subindo no sangue, né, e na célula não. O neurônio vai falar, opa, eu tô com fome, né? E a pessoa sente fome, mas a pessoa não consegue pegar aquele açúcar que ela engoliu, que ela digeriu e colocar dentro da célula, ou seja, a célula continua passando fome. O sangue está cheio de açúcar, mas não adianta nada porque ele não consegue entrar na célula. Exatamente. E aí a pessoa começa a perder peso, que é outro sintoma muito clássico, né, da glicemia muito alta. Então ela tem fome, mas ela está perdendo peso sem parar. E como o sangue está cheio de açúcar, o corpo começa a fazer diurese, né? Promover diurese, ou seja, a pessoa começa a fazer muito xixi, tentando eliminar esse excesso de açúcar, que deixa... Sabe quando você põe muito açúcar na água, né? O sangue fica grosso, fica pesado. Então, o organismo, nossa, nós temos que jogar isso fora. E o paciente começa a fazer o xixi, que é a famosa urina doce, né? Ele começa a perder muito líquido e começa a perder glicose pela urina também. Mas esse mecanismo não é suficiente para normalizar essa glicose no sangue. Então, o paciente está fazendo muito xixi, está perdendo peso, está com muita fome e está com muita sede. Justamente porque esse sangue cheio de açúcar grosso ativa os receptores da sede, né? E a pessoa começa a beber muita água. Então, ela bebe muita água, faz muito xixi, está perdendo peso, está com fome. E isso num período, no caso do diabetes tipo 1, de 10, 15 dias, a criança ou adolescente começa com esse quadro. E às vezes a gente falando assim parece que é muito óbvio, né? Vai chegar no pronto-socorro, a mãe vai falar, então, meu filho está bebendo muita água, fazendo muito xixi, o médico vai falar, nossa, é diabetes tipo 1, mas não é bem assim. Né? Infelizmente, às vezes, a criança chega já num estado de coma, vomitando muito, desidratada, com uma infecção secundária por conta dessa acidose que eu expliquei para vocês que acontece. E a criança, mais de 30% chegam, eu falo criança, né, porque a maior parte dos diagnósticos acontecem ali por volta dos 7 a 12, 13 anos de idade, mas isso pode acontecer em adultos e pode acontecer em crianças menores. Mas é assim, o paciente ele chega, às vezes, no pronto-socorro num estado muito grave, que confunde a equipe médica. Então, eu já atendi pacientes assim, em emergência que foram feitos suspeita de meningite, porque ele chegou torporoso, vomitando, febril, né? E a família, ela não tem, às vezes... ela não lembra que a criança estava 10 dias bebendo muita água. Eu atendi já filho de médico também, que ele falou assim, não, realmente eu vi que ele estava perdendo peso, eu investiguei linfoma, eu investiguei sorologias virais, eu pensei em tudo, mas eu não pensei em diabetes para o meu filho. Porque as pessoas também têm uma associação muito grande de que o diabetes tem que ter um caso na família. E o diabetes mellitus do tipo 1, que é autoimune, não necessariamente vai ter um caso na família. Isso é muito interessante para o diagnóstico, né? E realmente é um quadro dramático. Quem já viu um quadro de cetoacidose na UTI, né? É um quadro dramático, né? Mas graças a Deus tem insulina. Sim. Né? E a gente consegue reverter boa parte desses quadros hoje com terapia intensiva, né? Evoluiu muito, melhorou muito, né? E o diagnóstico, né? Assim, é uma coisa que a gente trabalha muito. Eu falo muito de alunos de faculdade, né? Por dar aula, eu trabalho muito com eles isso. Chegou um paciente com alteração de estado de consciência, ou vomitando muito, ou com uma diarreia muito grande, faça um HGT, porque hoje em dia é simples. E o que é o glicoteste, né? Que é aquele exame que você fura o dedinho, põe no aparelhinho, né? Porque você vai ver quanto que está a glicose sanguínea. Não é o diagnóstico definitivo, mas se vem ali uma glicemia de 300, 500,
Você desconfia, pelo menos, né? Já ativa um alerta, já muda seu raciocínio, né? Pode ser diabetes descompensado, uma cetoacidose, que você Exatamente, escreveu, né? pode ser uma... Então, esse teste do dedo, de furar o dedo ali com sangue para ver a quantidade de glicose nas pessoas que estão confusas, comatosas, é fundamental. Fundamental. Né? Então, é muito importante que a gente pense nisso, né? E isso altera totalmente, porque quando a gente age rápido, altera totalmente o prognóstico, o paciente, sim, tem tratamento e ele sai dessa condição. Agora, esse ataque autoimune, né? Esses anticorpos que a gente produz, que destroem essas células, eles podem ocorrer em que situações? Geralmente é depois de alguma infecção por algum vírus, assim, e qualquer gripezinha, qualquer resfriado, qualquer vírus isso pode acontecer, ou seja, em outras palavras, né? Todos nós estamos sujeitos a isso em algum momento? Então, essa é aquela pergunta de milhões, né? Qual é o vírus que causou a autoimunidade? Bom, o que a gente sabe hoje? Há pessoas que têm uma predisposição genética ao diabetes mellitus do tipo 1. Tem alguns marcadores, né, que nós médicos utilizamos, que chamam-se moléculas de histocompatibilidade, né, que são usadas para transplantes de medula, transplantes de órgãos, são marcadores celulares. E já se conhece alguns desses marcadores que predispõem ao diabetes tipo 1. Mas aí é aquela pergunta que a pessoa me faz, então a gente podia fazer esse exame, né? Será que compensa eu saber, por exemplo, se eu tenho esse marcador de risco genético? Não compensa porque nós não podemos evitar os fatores desencadeantes da autoimunidade por desconhecimento mesmo. A gente sabe, por exemplo, que alguns vírus, como o da rubéola, alguns vírus Coxsackie, aumentam o risco, né? Porque quando a pessoa tem infecção viral, como eu expliquei no início, ela vai produzir os anticorpos, né? Que são as moléculas para defender o organismo. E por algum erro ali, né, confusão do nosso sistema imunológico, essas moléculas podem também se ligar às nossas próprias células, como por exemplo a célula beta. É o que a gente chama de imunidade cruzada na medicina. Alguns vírus podem levar essa imunidade cruzada. Mas o que é a grande dificuldade? Saber qual vírus foi, né? Segundo, como é que nós vamos impedir totalmente uma pessoa de ter contato com o vírus? Quase impossível. Exatamente. E outros fatores também estão associados a desencadear essa autoimunidade. Mesmo que nós conseguíssemos isolar os principais vírus, vamos supor que fosse possível, né? Ainda existem outros fatores. A gente já tem uma associação com deficiência de vitamina D, tem uma associação com exposição precoce ao leite de vaca. E eu estou dizendo aumento de risco, gente. Eu não estou dizendo que toda criança que não amamentou vai ter risco para ter diabetes tipo 1, não é isso. Naquelas predispostas, estudos apontam que a exposição precoce ao leite de vaca pode ser um fator desencadeante, né, da autoimunidade. A deficiência de vitamina D também, né? Estresse, algum trauma que a criança tenha passado pode ser um fator desencadeante. Então, vocês veem que é bem complexo. Então, por isso que a gente não faz esse tipo de estudo. Vamos olhar aqui na população geral quem tem risco para diabetes tipo 1. Tá, beleza, eu tenho risco. E aí, o que eu faço com essa informação? É só ficar mais atento, né? Não tem muito o que fazer. Não tem muito. Né? Então, por isso, não compensa fazer esse screening genético ainda, nesse momento. Eu sempre falo nesse momento, né? Porque a medicina muda tanto. Daqui a 10 anos eu posso, né? Quem sabe surge alguma coisa que a gente descubra alguma coisa melhor. Mas no momento, a gente não faz esse screening populacional para saber quem tem a predisposição genética para ter diabetes do tipo 1. E mesmo dentre essas pessoas que têm a predisposição genética, cerca de 30%, 35% é que vão ter o diabetes do tipo 1. A maioria não vai ter. Então, é outra coisa que a gente questiona. Para que eu vou saber que eu tenho predisposição se eu não tenho como evitar a autoimunidade, neste caso do diabetes mellitus do tipo 1, e eu vou ficar só com essa sensação, será que eu vou estar entre os 70% que não vai ter? Né? Então, é meio que esse o raciocínio. Agora, por que chama mellitus? Eu acho que você já respondeu parcialmente, né? Sim. Mas a história da medicina conta alguma coisa sobre isso? Conta. Mellitus significa o quê? Mellitus vem de mel, né? Do latim. E diabetes vem do grego. Significa sifão. Sifão. Porque, na verdade, assim, a história do diabetes é bem interessante, né? As primeiras descrições que a gente tem sobre uma doença onde a pessoa fazia muito xixi, perdia muito peso e o xixi era doce, são de um papiro egípcio, 1500 a.C.
Mas demorou muito tempo para o ser humano compreender o que era essa doença. No século II depois de Cristo, foi escolhido esse nome, diabetes, justamente porque, para o grego, era como se fosse um sifão, a pessoa estivesse filtrando muito. Eles achavam que o problema era no rim, fazendo muito xixi. E só no início, ali 1780, por aí, é que colocaram o nome mellitus, porque viram que realmente tinha um diabetes, que a urina era doce, e tinha um outro tipo de doença mais rara, que a urina não era doce, que é hoje chamado de diabetes insípidos. Insípidos é sem gosto. Sem gosto, do latim sem sabor. E o insípidos não tem nada a ver com mellitus. Ele é um problema na glândula, numa glândula chamada neurohipófise, produz um hormônio que não produz um hormônio antidiurético, não tem nada a ver com isso que a gente está conversando. Nós não vamos nem conversar sobre isso hoje para não confundir as pessoas. Exatamente. Talvez numa outra ocasião, mas é um outro diabetes, né? Isso aí foi nessa época, né, que eles decidiram chamar de diabetes mellitus e diabetes insípidos, justamente para separar as duas doenças. Entendi. Só que aí, tudo bem, entenderam que a urina era doce, mas não entendiam o mecanismo fisiopatológico da doença. Foi por volta do início, 1908, 1918, se não me engano, que 2 pesquisadores, por um acidente, pesquisando trato gastrointestinal de animais, né, de cachorros, eles tiraram o pâncreas de um animal para fazer estudos no aparelho digestivo, porque até então eles entendiam que um pâncreas era um órgão do sistema digestivo, e também, né? Ele também produz enzimas que ajudam na digestão. Só que quando eles tiraram o pâncreas, o cachorro desenvolveu diabetes. E aí foi nesse momento que eles falaram, tem alguma coisa aqui no pâncreas que não deixa surgir o diabetes. Exato, que faz com que o diabetes apareça. E a partir daí, em 1922, que foi descoberto o extrato, a insulina, né? Que era produzida. Então foi através do extrato de pâncreas de cães. Isso, exatamente. Foi tirando o pâncreas dos cães e induzia diabetes. Então, quer dizer, o pâncreas... Tinha alguma coisa ali. Aí eles começaram a entender que o pâncreas tinha dois tipos de secreção. Uma que ia para o tubo digestivo. Para ajudar na digestão. Isso, para ajudar na digestão. E tinha outras células ali que eles falaram, e essas células aqui? Que eles, na época foi um pesquisador, Langerhans, que descobriu, falou, essas células aqui amontoadinhas, o que elas estão produzindo? E foi chamado essas células de ilhotas de Langerhans. Sim. E aí, mais para frente, descobriram, né, que lá nessas ilhotas tinha a célula beta, que produz a insulina, e tem também célula alfa, que produz outros hormônios. Mas a célula beta é a que produz a insulina. E aí, a partir daí, né, conseguiram, através desses extratos pancreáticos, começar a tratar os pacientes. Essa é uma história muito bonita, né? Uma das mais bonitas dentro da história da medicina, né? Uma das grandes conquistas, né? Uma vez eu fui fazer uma palestra e eu falei que as grandes, maiores conquistas da saúde pública eram os antibióticos, as vacinas e a anestesia. Sim, aí também. Uma médica na plateia, depois da palestra, me interrompeu e falou o seguinte, o senhor esqueceu de falar da insulina. Exatamente. E é verdade, né? Porque é uma grande conquista que salvou muitas vidas, né? Tanto que foi prêmio Nobel, né? Modificou, né, gente, assim, a história, a expectativa de vida média, a qualidade de vida das pessoas, né? Agora, você comentou, então, voltando no diabetes tipo 1, que essa pessoa ela depende de insulina para viver, insulina externa, né? Ela tem que aplicar insulina. Sim. E geralmente é uma pessoa muito jovem, né? Uma Sim. criança, um adolescente, um adulto jovem. A insulina, ela é injetável. Ela é uma injeçãozinha que dá debaixo da pele, não é? Sim. Você diria que o diabetes tipo 1 é uma doença que exige muita disciplina da pessoa, mesmo sendo muito jovem, assim, quer dizer, é difícil um jovem ser muito disciplinado, né, em muitas coisas, mas ele precisa ser para tratar adequadamente, porque ele vai ter que tomar uma injeção todo dia, às vezes 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dependendo do caso. Então ele precisa ser disciplinado. Sim, e é tão importante essa pergunta que você está me fazendo e a gente falar sobre isso, porque o diabetes tipo 1, ele exige muito desse jovem. Não só a questão, né? Porque às vezes as pessoas pensam, a questão da alimentação. A questão da alimentação é um dos pontos. A aplicação da insulina para esse paciente, ela tem que acontecer mais de 5 vezes ao dia. Ou seja, todas as refeições que ele vai fazer, ele tem que aplicar insulina, né? Então, é um paciente que ele tem que monitorizar a glicemia dele, medir a pontinha de dedo,
ou até mesmo utilizando, hoje em dia nós temos, né, muitas novidades em relação a isso, sensores de glicose que ficam no subcutâneo e conseguem passar até para o celular mesmo do paciente durante 24 horas o valor da glicose sanguínea. Então, é um paciente que ele tem que estar atento à glicemia dele o tempo todo, ele não pode andar sem insulina, ele tem que estar atento onde ele vai, se ele vai viajar, se ele vai sair de casa hoje cedo, ele acorda, ele tem que pensar, será que eu tenho insulina para ficar o dia todo fora? Ou será que eu vou para um lugar que tem insulina para eu comprar caso a minha acabe? Porque isso é essencial para a vida dele. Então, são muitas demandas, exige disciplina e exige um grau de comprometimento e conhecimento também. Né? Muitas vezes nos nossos ambulatórios, a gente senta com eles para ensinar sobre a doença, o que é o diabetes, por que acontece, isso que a gente acabou de conversar, da importância da insulina para a glicose entrar na célula. A gente ensina matemática para eles contarem as unidades de insulina, para eles aprenderem a contar os carboidratos que eles comem na dieta, para que eles possam aplicar a insulina da melhor forma possível, conforme o que eles comem. E é muito importante, eu gosto muito de falar sobre isso, eles não são proibidos de comer nada. O que a gente precisa é ensinar para eles como aplicar a insulina para que eles possam ter uma alimentação, claro, saudável e variada, como todos nós devemos ter, né? Que é importante para todo mundo, para a saúde de todos. Então, é uma doença extremamente complexa, inclusive teve um projeto de lei recente, querendo incluir, propondo incluir esses pacientes como pacientes com deficiência, para que eles tenham algumas vantagens, né, de acessibilidade em serviços públicos, né, em concursos, o que eu particularmente acho justo, porque é uma doença que exige muito mesmo da pessoa. Mas na prática, no consultório, como é que é essa questão da disciplina com eles? Eles aderem, não aderem? O apoio familiar atrapalha, ajuda aos pais, né? Eu sempre ouvi muito falar que esses pacientes acabam usando isso também como um mecanismo de barganha com os pais. Se você não fizer isso, eu não vou usar minha insulina. A gente vê isso direto, né? Sim. Essas conversas. Você, como endocrinologista, como que você lida com essa questão no seu consultório? É uma questão muito importante. O apoio familiar é essencial em todos os tratamentos. Mas quando eu falo apoio, as pessoas têm que tomar um certo cuidado. Não é aquele apoio da pessoa, não é apoiar, sentar no consultório e ficar. Eu avisei para ele não comer isso, doutora. Eu falo para ele tem que entender que essa doença mata. Ele tem que, entendeu? Isso não é o apoio que a gente está falando. O apoio é buscar compreender primeiro, entender o que é a doença, o porquê que aconteceu, e entender que ninguém tem culpa, né? Muitas vezes eu percebo que as pessoas falam isso, eu avisei, como se elas estivessem falando assim, eu não tenho culpa do que está acontecendo. Mas ninguém tem, nem a própria pessoa. O segundo apoio é compreender a dificuldade, gente. Não é fácil. O tempo todo você está preocupado com a sua glicose, né? E essa compreensão, essa compreensão afetiva mesmo. Pensa, gente, tudo que você vai comer, você tem que pensar, nossa, quantos gramas tem? Nossa, parece que eu estou sentindo alguma coisa. Será que é a minha glicemia que subiu? Será que é a minha glicemia que baixou? Nós estamos aqui tendo essa conversa. De repente, eu começo a ter uma hipoglicemia. Minha visão começa a ficar escura, meu estômago embrulha, meu coração acelera. Eu tenho que parar tudo. Me traz uma água com açúcar. Traz meu aparelho de glicose. Meu Deus, o que está acontecendo? Né? Então, assim, é uma condição que não é simples para a pessoa. E essa compreensão da dificuldade também ajuda. No meu consultório, eu converso muito com os meus pacientes. Eu até falo, a gente senta um do lado do outro. A gente conversa, a gente está caminhando junto. E isso eu falo para pacientes com diabetes, para pacientes obesos. Os tratamentos falham, não são as pessoas. Se a gente não conseguiu controlar o diabetes, não é você que falhou, foi nós. Nós não conseguimos chegar a um tratamento que fosse suficientemente bom para você. Adorei essa frase, né? Os tratamentos falham, não as pessoas. Exatamente. Isso eu falo sempre, é uma mensagem que eu sempre trago. Tratamento de diabetes, de obesidade, né? Que são doenças crônicas. Eu acho que isso vale para a maioria dos tratamentos. Então, no caso do diabetes e da obesidade, eu acho que existe na sociedade um estigma de culpa. Aquela coisa assim, você não pode comer isso e está comendo. E sempre que um acompanhante começa a fazer muito isso com o paciente, eu falo, e você? Você está comendo? Porque eu gosto de doce. Você também?
Ah, eu gosto, professor, mas eu não tenho diabetes. Fala assim, pois é, mas e se tivesse, será que seria fácil? Né? Então, isso não é ajudar, não é esse tipo de ajuda. O que é o tipo de ajuda? Lógico, se eu tenho um filho adolescente com diabetes, né? O que eu sugiro para a família? Que todos mantenham hábitos mais saudáveis em casa. É uma oportunidade, É uma né? oportunidade para todo mundo. Uhum. Ah, o que eu tenho que fazer para ele comer, doutora? O mesmo que nós temos que fazer para todos nós. Todos nós precisamos ter uma alimentação diversa, com saladas, com frutas, com a comida de verdade, evitar ultraprocessado, evitar refrigerante, excesso de suco de caixinha, bolacha, isso aí é uma orientação válida para todo mundo. Então, o que ele precisa fazer é o que nós precisamos fazer também. Né? Então, eu sempre abordo dessa forma com a família. O que ele vai ter que fazer a mais é aprender sobre a aplicação de insulina. Enquanto o paciente é criança, a família tem que se comprometer com isso. Tem que entender contagem de carboidrato, entender os tipos de insulina, a gente senta, entendeu? Então, a consulta para diabetes do tipo 1, principalmente, ou para um paciente que vai iniciar o uso de insulina, ela é mais demorada, porque a gente mostra os tipos de insulina, como que vai ser aplicada, como que ela funciona, o tempo de ação, para a pessoa compreender. Eu me coloco, né, e eu acho que a maioria dos endocrinologistas, nos primeiros meses, à disposição do paciente para tirar dúvidas, porque o paciente tem que fazer tomada de decisão o tempo todo. Então, se você pensa que você está tomando muita decisão por dia, ai meu Deus, será que eu acendo essa luz ou apago? Que roupa eu visto? Será que eu levo esse livro ou não? O paciente diabético, ele está tomando decisão, sei lá, acho que 10 vezes mais, né? Porque ele mede a glicemia, nossa, será que eu como isso? Será que eu aplico quanto de insulina? Faz o cálculo. Então, e é o tempo todo, né? Então, esse auxílio é muito importante para que o paciente fique seguro. Por parte nossa, como médicos, se colocar à disposição do paciente e da família procurar entender, né? E eu sempre digo, educação, gente, em diabetes é tudo. Sabe? Faz parte hoje, se você olhar qualquer guideline, americano, europeu, brasileiro, sobre tratamento de diabetes, lá vai estar educação em diabetes. Então, é um investimento que nós médicos temos que fazer e os programas de saúde, o SUS, também tem feito, né? Ainda não é o ideal, mas a gente tem procurado fazer isso. Que é realmente isso que eu estou falando, sentar e explicar. Porque um paciente diabético, né, um paciente que vive com diabetes, que é a forma melhor para a gente dizer, que entende, que compreende, ele adere ao tratamento. Entende? A compreensão, eu sempre falo, é isso que faz a diferença. É você conversar, é você explicar, a pessoa entender o porquê. Porque a pessoa que entende o porquê, ela aceita qualquer como. Né? É verdade. Tem essa frase. E é muito parecido com infectologia também, os pacientes portadores de HIV que tomam o coquetel, né? Se eles entendem o motivo, porque eles também tratam muito melhor, eles vão muito melhor, eles compreendem, né? E acabam aceitando melhor, porque também é uma doença da disciplina, né? Sim. Exige muita disciplina, né? Eu sempre falo isso, né? Hoje, o paciente que convive, né, com HIV é um paciente crônico também. Exato. Né? Ele tem que fazer um tratamento a longo prazo. Inclusive, eu tenho muitos pacientes que estão em terapia antirretroviral porque a terapia antirretroviral está muito associada a doenças metabólicas, né? E eu falo para eles, olha, é a mesma coisa aqui. Eu também uso a mesma analogia com meus pacientes que têm HIV. Eu digo, é como se fosse um diabetes. É uma doença crônica, você vai ter que tratar para o resto da vida. Eu faço a mesma analogia. Agora, eu gostaria de te fazer uma pergunta relacionada à expectativa de vida dessa pessoa jovem que tem diabetes tipo 1. Não em relação à quantidade de anos, mas em relação ao que ele conseguirá fazer na vida caso ele tenha uma aderência correta, caso ele faça tudo certinho. Eu vejo atletas de ponta, né? Recentemente eu vi um tenista, o Zverev, da Alemanha, né? Jogando a final de um dos campeonatos mais importantes e no meio do jogo ele aplicando insulina. Né? Isso tem um impacto nesses jovens, assim, um ídolo. Sim. É diabético igual eu e usa do mesmo jeito, quer dizer, então eu também posso ser como ele. Sim. Essa criança que usa essa insulina, ela pode ter uma vida normal, ser campeã mundial de alguma coisa, ser um belo instrumentista, um belo profissional liberal, uma vida normal. Com certeza, com certeza. Hoje, teve até recentemente num congresso uns estudos mostrando um aumento muito grande na expectativa de vida da população com diabetes tipo 1.
graças aos tratamentos. Então, assim, resumindo, o paciente pode tudo, ele pode sonhar. Nós temos vários exemplos, como você citou o exemplo do tenista, que foi recente, né, que foi um forte estímulo para vários pacientes. Nós temos a Paula Toller, por exemplo, ela faz muita campanha para a Sociedade Brasileira de Diabetes, eu até estou falando o nome dela porque ela realmente participa das campanhas, ela tem diabetes mellitus do tipo 1, ela tem eu acredito que ela tenha mais de 50 anos, uma super cantora, está super bem, super saudável, né? Tem vários atores que fazem campanha também para nós, o José Loreto faz campanhas para a Sociedade Brasileira de Diabetes, também é um ator jovem que está se despontando aí, né, com uns excelentes trabalhos. Temos atletas, enfim, temos médicos, eu tenho pacientes que são neurocirurgiões, né? Inclusive, quando ele começou a residência, né, eu falei para ele, olha, eu fico preocupada, mas não tem nenhum impedimento, só que você tem que contar para a equipe, né? Você tem que ter uma equipe ao seu lado preparada, e hoje ele já é neurocirurgião, então ele usa sensor, as circulantes da sala sabem que ele tem diabetes tipo 1, auxiliam. Então, assim, a questão não tem limites, a questão é a pessoa ter o conhecimento e se organizar a estrutura para que ela possa fazer a mesma coisa do atleta. Um atleta com diabetes tipo 1 tem que ter mais cuidados. Então, ele tem que monitorizar mais a glicemia, ele tem suplementos especiais para ele tem que, né, às vezes, aplicar insulina durante os jogos, às vezes diminuir as doses nos dias de jogos, mas tudo isso é possível com um bom acompanhamento multidisciplinar. Médico endocrinologista, educador físico, nutricionista. Então, hoje em dia, um paciente com diabetes tipo 1 que cuida da sua saúde tem uma vida normal, né? Eu digo normal, às vezes alguns pacientes não gostam que eu fale normal, porque pensam, né, eles têm, lógico, as dificuldades deles, não é fácil, como a gente disse anteriormente, mas não te limita, não impede que você sonhe, não impede que você realize seus planos, e eu acho que isso é o fundamental. Acho que isso é o mais importante, né? A pessoa ter essa ideia de que ela vai ter uma vida, igual você falou, normal. Isso, com qualidade, dela, né? A diferença dela para uma pessoa que não tem é que a pessoa que não tem não precisa aplicar insulina e ficar monitorando essas coisas, né? Exatamente. O resto, ela tem o mesmo potencial. Eu acho que o termo melhor seria dizer, ela vai ter uma vida com qualidade, né? Ela tem qualidade de vida, que é o que importa. Tem muita gente que não tem diabetes e não tem qualidade de vida, porque não investe nisso, né? Mas agora eu queria te convidar para deixar um pouco de lado o diabetes tipo 1 e a gente falar um pouco do diabetes tipo 2, né? Que me parece, me corrija se eu estiver errado, me parece uma doença muito mais dos tempos modernos, muito mais prevalente, muito mais comum do que o diabetes do tipo 1, né? Sim. Você deixou bem claro que o diabetes tipo 1, essas células do pâncreas que produzem a insulina são destruídas, então a pessoa não produz mesmo insulina, né? Mas me parece que no diabetes tipo 2 é um pouco diferente. A pessoa ela produz insulina. Sim. Inclusive, nas fases iniciais, né, do diabetes, antes do aparecimento do diabetes tipo 2, porque o mecanismo fisiopatológico básico dessa doença é a resistência à ação da insulina, ou seja, a pessoa produz a insulina, mas a insulina não consegue agir. Então deixa eu voltar aqui, porque eu acho que isso é muito importante para a minha compreensão. Claro. Então, a pessoa, na verdade, ela produz a insulina que, teoricamente, levaria aquela glicose que está no sangue para dentro da célula. Isso. Mas a célula não responde àquela insulina. A insulina bate na porta, tem açúcar para entrar. E a célula não abre. Exatamente. A célula é resistente àquilo, é isso? Perfeito, exatamente. É porque para a insulina agir, é como se ela tivesse se ligar numa chavinha, né, para abrir a porta da célula. E por mecanismos relacionados à predisposição genética e ganho de peso e sedentarismo, essa chavinha estraga. Então, é isso que eu ia te perguntar. E o que leva a essa resistência? Por que a célula do João é resistente e a do José não é? A insulina, né? Resistente à insulina. Certo. O diabetes tipo 2 tem uma forte relação com predisposição genética, então a história familiar é muito importante. Então, no tipo 2, a história familiar conta. Conta bastante. No tipo 1 conta, mas menos, mais no tipo 2. E no tipo 2, os fatores ambientais, né, que a gente fala, os hábitos de vida, contam muito também. Então, por exemplo, se eu sou de uma família, né, onde a maioria das pessoas tem diabetes do tipo 2, e se eu sou sedentária, se eu estou acima do peso, se eu como muito ultraprocessados, né, comida industrializada, com muito açúcar, muita gordura,
eu tenho chance de ter essas doenças cada vez mais cedo, ela vai aparecer mais cedo, porque esse excesso de gordura, principalmente gordura que a gente chama de visceral, que acumula na região da barriga, no fígado, né? Esse excesso de gordura, ele vai levar a esse defeito na célula, no receptor da insulina, né? Que é essa fechadura que a gente está falando. Então, a gordura é um vilão nesse caso. É um vilão. E essa gordura, porque o que acontece? Quando a gente engorda, tem pessoas que têm uma predisposição genética de acumular mais gordura hepática, por exemplo, que é o que a gente chama de gordura visceral. Essa gordura, ela é mais lipotóxica, ela produz mesmo uma alteração mais importante, produz proteínas inflamatórias mesmo ali na célula beta, na célula produtora de insulina, que atrapalham, e em todas as células também que têm receptores de insulina, que atrapalham essa insulina a agir, que estraga esse receptorzinho da insulina. É como se fosse isso, de uma maneira mais leiga, né? Entendi. Porque, como eu falei no início, são mecanismos muito complexos. Não é nada simples. Tanto é que quando, às vezes, as pessoas ficam frustradas, ai, doutora, mas até hoje não tem uma cura para esse diabetes tipo 2. Eu falo, gente, agora que nós estamos começando a entender, né? Estamos desenvolvendo os fármacos melhores, o tratamento tem melhorado muito. Então, assim, a gente está aprendendo ainda, é muita coisa nova, a gente está descobrindo as coisas. Mas o que tem de base, né, o básico que a gente entendeu primeiro, foi isso, que o paciente ele produzia insulina. Só que a insulina não conseguia ativar essa chavinha, essa porta, abrir a porta para a glicose entrar. E aí o paciente, aí o pâncreas começava a aumentar a produção de insulina. Porque o pâncreas entende assim, eu estou produzindo insulina e ainda assim está cheio de glicose no sangue, ela não foi para a célula, então quer dizer que eu preciso produzir mais, né? Exatamente, como a célula beta, no caso do diabetes tipo 2, na fase inicial ela está sadia, ela vai produzindo. Aí chega um ponto que essa célula também a gente começa a perder ela. Por isso que eu não gosto de dizer que a diferença do tipo 1 e tipo 2 é que um usa insulina e outro não. Porque na história natural, o que é a história natural? Na evolução do diabetes do tipo 2, chega um momento que o pâncreas cansa. Essa célula cansa de produzir insulina, não dá conta mais. Não dá conta mais. Então, cerca de 30% dos pacientes com diabetes do tipo 2 vão ter que usar insulina em algum momento. Certo. Então, e não é culpa minha, não é culpa dele, é da doença. Entendi. Entendeu? É uma história natural dessa doença mesmo. Então, começa produzindo muita insulina para vencer essa resistência, né? Essa portinha que não abre, mas chega um ponto que essa célula começa a adoecer também e com o passar dos anos vai diminuindo a produção de insulina. É como se ela fosse um maratonista que está correndo, fazendo esforço e está vendo que não teve resultado e cai de fadiga, é isso? Exato, ela cansa. E aí por isso que o tratamento também do diabetes do tipo 2 tem várias fases, né? E um paciente nunca pode se comparar com o outro, porque cada um está numa fase diferente. Né? Então, tem pacientes que estão ali no comecinho ainda, produzindo muita insulina. Esse paciente tem uma chance maior de controle, de remissão com perda de peso. Já tem outros que estão numa fase mais avançada, de muita perda de função, muita perda de produção de insulina. E aí, esse paciente tem que mudar o estilo de vida, mas só isso não vai resolver. Eu vou ter que entrar, às vezes, até com insulina para ele. Então, são pacientes em várias fases distintas. Tanto que o conceito de diabetes do tipo 2, né, a gente fala que é um aumento da glicose no sangue causada por resistência à ação da insulina, associada a diferentes graus de perda de função da célula beta. Ah, entendi. Entendeu? Porque são pacientes diferentes. Alguns vão ter função de célula beta ainda boa, mas alguns não. E isso não tem um exame que mede, né? Você vai no feeling ali, dependendo da resposta ao tratamento, você consegue perceber. Hoje a gente tem o peptídeo C, que pode nos auxiliar a avaliar como é que está essa reserva. E a gente utiliza muito na prática clínica, mas ele não deve ser usado para tomada de decisão. Certo? Então, assim, quanto que está meu peptídeo C? Preciso ou não preciso de insulina? Não é bem assim. Tá. Mas ele nos auxilia. Mais, né? Isso. Uma ferramenta a mais. Então, pelo que você explicou, eu estou supondo que no começo do quadro de diabetes tipo 2, insulina não adianta nada.
A princípio, não. Diferente do diabetes tipo 1, que é vital. Sim, é vital, né? exato. Então, você vê como é coisa diferente. Né? Então, você vai dar alguma medicação que facilite a insulina agir na célula e abrir a portinha, é isso? Exatamente, perfeito. As primeiras medicações que a gente utiliza são justamente para diminuir essa resistência, melhorar a ação dessa fechadura, para que a insulina possa ligar e abrir a porta. São sensibilizadores da insulina, que a gente fala. E aí essas medicações são via oral? Via oral. São comprimidos? Sim. A maioria das medicações do tratamento do diabetes tipo 2 hoje são via oral. A maioria, né? E a gente tem, então, a mais conhecida, que é a metformina, que é justamente um sensibilizador da ação da insulina, um deles. É um clássico, a É o metformina, clássico, né? é o que a gente usa nas fases iniciais, paciente com diagnóstico inicial, com aumentos mais leves da glicemia, a gente usa, às vezes, até só a metformina no início. Já consegue segurar bem, né? Uhum. Agora, é muito comum também nós escutarmos, né, os médicos falando da importância da alimentação correta, da atividade física, da perda de peso. E o endócrino também é um eterno defensor disso para os pacientes diabéticos. Por quê? Isso diminui essa resistência, assim, a perda de peso, a perda de gordura. Isso diminui essa resistência e às vezes a pessoa até pode sair do remédio, só isso ser suficiente? Então, se for um paciente com início do diabetes e ele for um paciente que está acima do peso, pode sim. Tem alguns pacientes até que entram em remissão após cirurgia bariátrica, né? Tem muitos relatos. Tanto que eu nunca falei cura, em momento algum, eu falo remissão. Então, é possível que o paciente fique, sim, sem a medicação, mas ainda assim, uma vez que eu diagnostiquei o diabetes, eu sempre vou acompanhar esse paciente. Porque o diabetes tipo 2, ele está associado à gordura corporal, mas também ao envelhecimento. À medida que a gente vai ficando mais velho, os riscos aumentam, tá? Esse é um ponto. O outro ponto é, a perda de peso cada 10% de peso corporal, geralmente a gente perde 30% de gordura visceral. Então, a perda de peso, mesmo que discreta, melhora muito o nosso metabolismo. Então, cada quilinho conta. Cada quilinho conta. Tanto que quando a gente vai até falar depois de obesidade, o nosso foco como endocrinologista não é deixar todo mundo magrinho. São perda de peso sustentáveis, que a pessoa melhora a qualidade de vida dela e reduz os riscos cardiovasculares dela. Então, a mesma coisa é aqui no diabetes tipo 2. 10% do peso, para mim, já ajuda muito, melhora muito a parte metabólica, uma né? pessoa que pesa 100 quilos pesaria 90, perderia 10 quilos. 10 né? quilos. Já faz muita diferença. Muita diferença. Um outro ponto da atividade física, né? Que a atividade física, ela auxilia também no aumento da massa muscular. Né? E a massa muscular tem uma importância muito grande na melhora da sensibilidade insulínica. Então, uma pessoa que tem uma massa muscular mais forte, ela tem receptores de insulina melhores, eles são mais ativáveis, vamos Então, a dizer. musculação também é importante. Ajuda muito. Não é só perder a gordura, é aumentar a massa de músculo. Isso. E a questão da alimentação, né, que eu falo que é para todos nós, né? Não é só para quem tem diabetes. A gente vive, no momento, uma das coisas que mais mata, né, hoje, atualmente, são as doenças cardiovasculares. Né? A gente está nesse desafio. Nós tivemos uma redução importante na mortalidade por doenças infecciosas nos últimos anos, né? As curvas, assim, eu adoro os gráficos, né? Você vê, assim, uma redução muito grande. Tivemos redução de mortalidade por alguns tipos de câncer, né? Mas nós não estamos tendo redução de mortalidade por doença cardiovascular. Pelo contrário, tem aumentado. Então, essa questão de hábitos de vida, eu costumo enfatizar que é para todos nós. Sabe, eu gosto de falar isso para não ficar aquela coisa na conta do diabetes, da pessoa que tem diabetes, né? Mas todos nós temos que nos preocupar com isso sim, porque às vezes você não tem diabetes, mas você tem hábitos de vida que estão aumentando seu risco de ter um infarto, de ter um derrame, né? Então, para o paciente com diabetes é a mesma coisa, é muito importante, porque tratar diabetes, gente, não é só normalizar a glicose, é reduzir risco. Hoje, cada vez mais a gente fala sobre isso. Tá com a glicemia normal, tá, beleza. Mas não é só isso, não. Eu quero que a pressão esteja normal, quero que o colesterol esteja normal, eu quero que o hábito de vida esteja bom, porque senão eu não vou conseguir reduzir risco de infarto e derrame. Eu consigo normalizar, quando eu tenho a glicose normal, açúcar no sangue está normal, eu reduzo o risco de doença no olho, no rim, né, que é cegueira, hemodiálise. Mas não basta para reduzir risco de infarto e derrame. Eu preciso de todos os outros parâmetros
e que todos os outros parâmetros sejam atingidos também. Então, hoje, tratar diabetes não é só normalizar a glicose, é também trabalhar com a pessoa todos esses outros pontos. Então, também é uma doença que exige disciplina. Sim, muita disciplina. Da pessoa, da família, do médico, né? Exige muita disciplina. Qual que é mais difícil de lidar? É o paciente diabético tipo 1 ou o paciente diabético tipo 2? É claro que eu sei que há individualizações, exceções, mas regra geral, quem é o mais disciplinado? O tipo 1, geralmente é mais disciplinado. Mais jovem? Sim. Eu imaginei que os mais velhos, por serem mais maduros, seriam mais conscientes e disciplinados, mas não é? Não, até porque é muito difícil mudar estilo de vida, né? Mudar comportamento. E tanto que a gente fala essa questão de disciplina, são, na verdade, ajustes comportamentais, mudanças de comportamento. Então, assim, é muito mais fácil você pegar uma criança e ensinar ela a ter um determinado comportamento ao longo da vida do que você pegar um adulto, muitas vezes idoso, porque o diabetes tipo 2, a sua incidência maior é após os 45 anos de idade. Então, a pessoa já viveu ali uma vida daquela forma e, de repente, você chega para ela e fala, opa, para tudo. Nada de comer vendo televisão, vamos tirar essa Coca-Cola, tirar esse Ruffles, batata frita, não. Então, não é assim. E uma outra coisa que eu trabalho, que é diferente de trabalhar com esse perfil de paciente, é que não adianta a gente ter a ilusão de que ele vai na minha consulta e vai mudar a vida dele amanhã. Não, não é assim. O médico também tem que ser realista, né? Tem que ser realista, né? Então, a gente vai por etapas. Não existe um milagre ali, né? Vai ser um processo. É um processo. E se a gente não tiver paciência e não tiver essa compreensão, a gente se frustra como médico e frustra o paciente também como paciente, né? Mudanças comportamentais, elas são graduais, certo? Então, cada passinho que ele dá é um ganho. E você deve elogiar. Então, um paciente que chegou para você com diabetes tipo 2 super alto, mas na próxima consulta ele veio tomando os remédios direitinho e já melhorou bastante. Parabéns, estamos indo no caminho certo. Doutor, eu vou começar a atividade física. Começou 2, 3 vezes por semana. Ótimo. Ainda não consegui tirar minha coca. Tudo bem. Porque quando você começa a sentir a melhora, quando o paciente começa a perceber a melhora, ele vai subindo os degraizinhos. Isso funciona melhor do que você querer mudar radicalmente. Então, esse processo que você descreveu, que deve ser celebrado, sim, eu estou supondo, ou imaginando também, que deve ser mais ou menos parecido com a obesidade. A obesidade hoje, no mundo, é uma epidemia? Então, a obesidade tem aumentado muito, né? Alguns autores chamam, sim, de epidemia, porque é global, não é só restrita a um local, né? Seria uma pandemia, na verdade. A gente tem no Brasil, mais 50% da população está acima do peso, né? 50%? Mais 50%. Obesidade mesmo, que a gente considera a obesidade uma classificação que é limitada, mas é o que a gente utiliza ainda em todo o mundo, que é o índice de massa corporal acima de 30, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, é um cálculo. Quem tem IMC acima de 30, a gente fala que essa pessoa está com obesidade, certo? 36% mais ou menos da população brasileira tem um IMC acima de 30. Mas mais de 50% tem um IMC acima de 25, que é considerado sobrepeso. E muitas pessoas que têm sobrepeso já estão com doenças metabólicas, certo? Então, por isso que a gente fala que mais de 50% da população está sob risco. Então, existe uma relação íntima entre a obesidade e o diabetes tipo 2. Sim. Né? Porque você comentou que esse acúmulo de gordura aumenta a resistência da célula à insulina. Sim. Então, uma das alterações metabólicas da pessoa obesa é o diabetes tipo 2. Pode ser o diabetes tipo 2. Pode ser o diabetes tipo 2. Então, a obesidade, com relação às doenças metabólicas, ela está associada ao aumento de risco de alterações do perfil lipídico, que é de colesterol, né, gordura no sangue, com diabetes mellitus, com hipertensão arterial sistêmica, né, e, claro, aumento de risco de infarto e derrame. Porque tudo isso em conjunto aumenta derrame e infarto, né? Exatamente, são fatores de risco cardiovasculares. Além disso, né, o paciente com obesidade, ele tem também maior risco para a apneia do sono, que é também uma doença que leva ao aumento de risco cardiovascular, tem um maior risco nas infecções respiratórias agudas para evoluir de forma grave,
Tem mais doenças osteoarticulares, que Porque o peso sobrecarrega o joelho, o quadril. Sim, e fora o impacto na qualidade de vida, né? Um cansaço fácil, fica mais ofegante em atividades do dia a dia, né? Então, isso prejudica a qualidade de vida da pessoa. Por isso que hoje a Organização Mundial de Saúde e todas as sociedades, né, que estudam a obesidade no mundo caracterizam, sim, a obesidade como uma doença. Por quê? A pessoa com obesidade, mesmo que hoje ela esteja bem, às vezes as pessoas falam, eu tô acima do peso, mas eu não sinto nada, eu tô ótima, eu não tenho colesterol alto, eu não tenho diabetes, mas ela tem um risco potencial, né, de ter alguma complicação, de ter uma doença sim. Então, por isso a gente caracteriza como uma doença. E às vezes as pessoas acham ruim e falam assim, mas olha aqui, só porque eu tô acima do peso, você está falando que eu sou doente, eu tô ótima. Sim, mas a gente acabou de dizer que tem pessoas que vivem com diabetes e estão ótimas também, né? Estão com o diabetes sob controle. Então, a ideia é essa, que a pessoa possa viver sob controle, entendendo que aquela condição, sim, aumenta o risco dela para diversas coisas. Então, você encontra essa resistência, assim, a pessoa tem essa dificuldade de aceitar ou admitir que aquilo é uma doença? Essa dificuldade existe no consultório? Sim, não muito existe no consultório, não tanto quando o paciente procura a gente para emagrecer, porque aí ele já aceitou que ele tem uma condição e precisa modificar. Mas eu percebo um movimento, às vezes, social, de pessoas falando, não, mas ele está acima do peso, mas ele não precisa tratar, porque ele não tem nenhuma doença. Eu acho errado, né? Então, algumas pessoas falam isso, que é errado a gente falar que é doença. E, na verdade, quando eu falo que é uma doença, eu quero enfatizar isso. Eu não estou dizendo que a pessoa obesa é mais feia, ela não é capaz, que ela não tem que tem alguma limitação para ela nos sonhos dela, de forma alguma. Pelo contrário, justamente quando a gente fala e caracteriza como uma doença, a gente quer justamente dizer para as pessoas que você não é obeso porque você quer, não é porque você é preguiçoso, não é porque você faltou força de vontade. É uma condição que é uma doença, que tem tratamento, que pode aumentar seu risco de adoecimento, mas que você pode ter uma vida com qualidade, sim, sendo obeso, certo? Assim como qualquer outra doença, né? E eu não estou dizendo também que é bonito ou é feio, é legal ou é chato. Nada disso, não é um julgamento de valor. É apenas um conceito em saúde, né? De que essas pessoas têm maior risco de adoecer. É difícil perder peso? Para o obeso, com índice de massa corporal acima de 30, sim. Não estou dizendo para aquela pessoa que está 1 ou 2 quilos acima do seu peso ideal, mas para o obeso, por definição, é difícil perder peso? Perder peso é simplesmente gastar mais do que você ingere? Ou é mais complexo que isso? Essa sua pergunta é ótima, né? Porque eu sempre falo, gente, tem uma diferença entre eu quero perder 5 quilos e um tratamento de uma pessoa com obesidade. Eu já vi um vídeo seu falando isso. Isso. Perder peso é difícil. Perder peso é igual subir uma escada rolante ao contrário, né? Você começa bem, mas chega uma hora que você cansa, você não consegue subir mais, né? E o tratamento é justamente para ajudar o paciente a subir essa escada rolante ao contrário. O que acontece? À medida que nós perdemos peso, para cada quilo de peso perdido, a nossa taxa metabólica basal, a nossa não, né, do paciente com obesidade, ela cai e a fome aumenta um pouco. Porque existem mecanismos hipotalâmicos que nos protegem contra a perda de peso, certo? São mecanismos do ser humano. Da espécie, né? Isso, exatamente. E aí, na pessoa com obesidade, já tem estudos mostrando que esses mecanismos são ainda mais acentuados. E para complicar mais nossa vida, se houver obesidade com diabetes, é mais difícil ainda. Tanto que em todo estudo para tratamento de perda de peso, o obeso com diabetes tem mais dificuldade ainda de perder do que o obeso sem diabetes. Então, vocês veem que é difícil. E aí, o que acontece? À medida que a pessoa vai perdendo peso, o gasto energético dela vai caindo e ela vai tendo mais fome. Pensa, gente, como é que a pessoa vai conseguir, né, sozinha? Aí vem sempre alguém me dizer, mas fulano perdeu 30 quilos sozinho. Tá, 1 em 100 pessoas conseguem perder peso sozinhos. 1 em 100 pessoas. Puxa, difícil mesmo. Muito difícil. E aí a gente não vai tratar o restante? Porque um conseguiu? Se fosse fácil, ele não virava notícia, né? Não virava capa de revista. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem disso.
Uma coisa é uma pessoa que quer perder 3, 4, 5 quilos. Essa Pra pessoa... ficar, se sentir melhor, estética, alguma coisa Isso. assim. Essa pessoa muitas vezes não vai precisar mesmo de medicamento. E eu tenho visto muita gente usando, né? Por conta própria, vai na farmácia, compra, o vizinho usou. Não recomendo, não acho que seja por aí. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, né? Agora, a pessoa com obesidade, que tem um IMC acima de 30, ou até que tenha menos, um sobrepeso, mas que tenha doenças metabólicas associadas, tá? Então, você pega um paciente ali de IMC de 27, mas que já está com diabetes, está hipertenso, com dislipidemia, tem 40 e poucos anos. Poxa, esse paciente tem que tratar. Tem diferença, porque tem benefícios que vão além do peso, né, que eu falo. O benefício maior do tratamento não é só perder peso, não é quantos quilos eu perdi, mas o que melhorou em mim, o que melhorou no meu metabolismo, o que melhorou na minha qualidade de vida. Esse é o foco, a gente conversa isso tudo no tratamento. A pessoa vai dormir melhor, Exatamente. ela vai conseguir fazer mais exercícios, no começo vai ser difícil, mas a sobrecarga no joelho, no quadril vai ser menor, né? Exato. Acho que tem até benefício sexual, a libido melhora, Sim. a respiração melhora, a autoestima, tudo, né? A disposição para realizar atividades básicas da vida, a funcionalidade melhora, né? Então, o tratamento tem todos esses benefícios que devem ser considerados. Agora, por ser difícil, você nota uma tendência nas pessoas a optarem pelo caminho mais fácil? Por exemplo, eu não vou fazer atividade física, eu não vou fazer dieta, eu vou fazer uma cirurgia de redução do estômago, por exemplo, né, conhecida popularmente como cirurgia de redução do estômago. Sim. Qual é o papel da cirurgia no controle do sobrepeso e da obesidade? Tanto do ponto de vista assim, de indicação, quando que é indicado, e também esse papel na decisão das pessoas, assim, de facilidade, caminho mais fácil. Primeira coisa é que eu não acho que a cirurgia seja um caminho fácil. Eu acho que é um caminho difícil. Boa colocação, não tinha pensado nisso. Porque assim, muda totalmente o trato digestivo da pessoa, gastrointestinal. Então, ela vai ter deficiências de vitamina, ela vai ter mudanças na coloração e no cheiro das fezes, às vezes mais flatulência, mais desconforto, na hora de comer, engasga mais. Eles têm, às vezes, algumas síndromes que se chama síndrome de dumping no pós-operatório, que às vezes quando eles comem alguma coisa que tem açúcar ou muito carboidrato, dá uma hipotensão súbita, a pressão cai, a pessoa começa a ficar tonta, suar frio. Eles têm maior número de hipoglicemia pós-refeição. Então, a cirurgia ela é indicada para o tratamento da pessoa com obesidade, com índice de massa corporal acima de 40 ou acima de 35 com doenças metabólicas. Então, um paciente que tem 35, mas tem diabetes, está com hipertensão, está com dislipidemia, também é um candidato. Nunca a gente deve indicar a cirurgia logo de cara. O ideal é que a gente conheça esse paciente, acompanhe ele pelo menos 1, 2 anos, tente tratamento clínico, passe por avaliação psicológica, psiquiátrica, de pneumologista, de cardiologista, para o paciente entender que a cirurgia é um ponto de partida. Ela não é a resolução de todos os problemas, porque quem vai para a cirurgia achando que ela é uma solução fácil, ela vai resolver todos os problemas, sofre muito depois. Porque vai entender que operou o estômago, não operou sua cabeça, né? Então, a doença continua lá. Né? Então, assim, a pessoa tem que estar preparada para passar por esse processo. Eu não sou contra a cirurgia de forma alguma. De fato, ela é, hoje, o tratamento que mais reduz peso, né? Então, assim, né, se a gente for em termos de número, é um ótimo tratamento. Eu indico para alguns pacientes, mas sempre conversando isso. É um pontapé. Você vai perder peso, mas o que nós vamos fazer depois disso importa muito mais para a sua qualidade de vida. Tá? E aí tem que explicar tudo isso que eu falei. O que pode acontecer depois da cirurgia, como evitar esse mal-estar, evitar o engasgo, evitar o dumping, evitar a hipoglicemia, né? Como evitar a deficiência de vitaminas. Então, o paciente que opera, ele tem que acompanhar para o resto da vida. Não adianta achar que você vai lá, vão operar seu estômago e pronto. Agora pronto, resolvi. Não resolveu, você tem grande chance de se arrepender e ficar frustrado depois. Então, também é uma questão de disciplina, também. Sim. A gente não consegue fugir disso nunca. Não, para nada na vida, né? Eu falo. Acho que o comportamento, né, esse comportamento equilibrado, vamos dizer, ele cabe em todos os tratamentos, inclusive norteia a nossa qualidade de vida como um todo, né?
Então, assim, uma coisa que eu trabalho muito com as pessoas quando eu atendo, com obesidade, principalmente, é a rotina. Eu sempre pergunto como que é o dia da pessoa, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir, o tempo de sono, que influencia muito também, né, no nosso apetite, no nosso gasto energético. Então, assim, eu gosto de saber entender tudo, porque a gente muitas vezes tem que trabalhar isso também. Às vezes sugerir para a pessoa procurar um psicólogo para organizar melhor o tempo dela. Porque às vezes a pessoa fala, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para comer, não tenho tempo para fazer exercício. Eu falo, calma lá. Então, você não vai conseguir ter uma qualidade de vida assim. Ninguém consegue, né? A gente tem, inclusive a gente como sociedade tem que começar a pensar sobre isso, né? Tem certas jornadas de trabalho que não são justas. Não são justas. A pessoa tem sim que ter um tempo para comer, tem que ter um tempo para cuidar dela, tem que ter um tempo para cuidar da saúde física e mental dela, né? O que é melhor? Eu ser um obeso que faz atividade física regular ou eu ser uma pessoa magra, sedentária? Nossa, pergunta difícil, mas a obesidade, tem estudos comparando o obeso que faz atividade física com quem não faz. E, geralmente, mesma pessoa estando com IMC acima do normal, mas se ele pratica atividade física regularmente, ele costuma ter saúde melhor do que quem não faz. Né? Inclusive também, claro, quando compara um obeso que faz com um obeso que não faz, também a gente vê muita diferença. Então, o obeso, a pessoa com obesidade que não pratica atividade física tem mais doenças metabólicas e uma qualidade de vida pior, independente do peso, comparando pessoas com o mesmo peso, do que aquele que faz a atividade física, né? Então, eu sempre brinco, atividade física, gente, tem que fazer. Não tem jeito. Não precisa gostar, não precisa ir bem-humorado, não precisa ir feliz, não precisa contratar personal, não precisa comprar tênis caro. Faça o que você conseguir dentro da sua realidade, dentro da sua possibilidade, mas faça. Nem que seja, hoje em dia tem até a facilidade, né? Tem aula no YouTube, vídeos que você pode seguir, que você pode dançar. Faça, Qualquer se movimente. coisa, se movimente, né? Ana Paula, obesidade infantil é difícil, é diferente de lidar com a obesidade no adulto? A obesidade infantil, ela é difícil porque ela envolve um comportamento da família, né? Então, não adianta você achar que você vai conseguir mudar o comportamento só da criança. A criança, ela é muito, né? Ela está muito inserida dentro daquele contexto familiar. E eu, particularmente, acho mais difícil porque quando eu olho para uma criança com obesidade, eu fico pensando, poxa, já construindo uma memória metabólica ruim, porque a gente sabe que o nosso organismo ele tende a voltar sempre para o peso maior que ele já teve. Então, quanto mais a gente ganha peso, a gente vai construindo uma memória metabólica ruim para o nosso corpo, sabe? Então, isso também é importante de ser dito. A gente tem que cuidar muito bem das nossas crianças, dos nossos adolescentes. E eu, como mãe, gente, falo que não é fácil, não. Acho muito difícil, é desafiador. Mas parte muito da gente, do nosso exemplo, sabe? A gente tem que trabalhar isso na nossa casa mesmo. Hoje em dia, como as mães e os pais trabalham, às vezes pede muita comida, né, fora, sai para comer, pede iFood, compra muita comida industrializada. Teve um trabalho recente lindo de um epidemiologista até, que fez uma nova classificação dos ultraprocessados, mostrando o quanto esses alimentos, bolacha recheada, skinny, batata frita artificial, né, iogurte com sabor, balinha, chiclete, essas coisas, ultraprocessados mesmo, o quanto isso faz mal para a nossa saúde, independente do peso e das calorias ingeridas, entende? Se eu pego uma dieta de X calorias saudável, com X calorias de ultraprocessado, a saudável é muito melhor para a nossa saúde. Então, nós como sociedade, mais uma vez eu falo, como pais, como sociedade, como filhos, como irmãos, como pessoas, a gente tem que começar a olhar para isso, sabe? Então quer dizer que se eu comer um pacote de batata frita industrializada que tem X calorias e comer uma tonelada de uma comida saudável que tem o mesmo número de calorias, é muito melhor. Muito melhor para a sua saúde, independente se você ganhar peso ou não. Você pode ficar com as mesmas calorias. Com as mesmas calorias e comer esse peso final, porque as pessoas têm a tendência que o problema é só o ganho de peso. Então, vale comer qualquer coisa, desde que seja 0 calorias, né? 0 açúcar, low carb, 0 gordura. Mas não, a qualidade importa, né? Então, comida de verdade, cada vez mais. Comida de verdade, salada, fruta,
o arroz, o feijão e a carne mesmo, essa comida de verdade cada vez mais se mostrando como benéfica para a saúde. A dieta mediterrânea, né, que é a mais estudada, que envolve também a presença de azeites, né, óleos vegetais, castanhas, se mostra cada vez mais benéfica para a saúde humana. Então é isso, eu acho que a gente tem que começar a olhar para isso, tentar voltar a ter refeição em casa, sentar na mesa, ter horário para almoçar, né, ter horário para jantar, comprar frutas ou plantar uma horta em casa, ter um pomar, olhar mesmo para esse alimento mais natural, isso aí cada vez mais se mostrando como benéfico para a nossa saúde como um todo. E das crianças, principalmente, que a gente tem que educar elas, né, para o futuro. Isso. Seguindo nessa linha da obesidade infantil, a gestante, quando ela engravida, se ela ganha peso em excesso na gestação, a criança que vai nascer, ela tem uma chance, um risco maior de ser obesa? E a mesma pergunta para o aleitamento materno. Amamentar ou não até os 6 meses de vida, como é o recomendado, né? Tem alguma influência na obesidade infantil? Então, tem estudos apontando sim que o comportamento da mãe, a alimentação dessa mãe durante a gestação, isso a gente chama de epigenética, né? Que seria o ambiente alterando o desenvolvimento daquele indivíduo em formação. Então, tem estudos sim que mostram um aumento de risco para obesidade e diabetes do tipo 2 daquela criança. Assim como o aleitamento materno tem se mostrado como um fator protetor contra doenças metabólicas a longo prazo na vida da criança. Mas, mais uma vez, eu quero dizer para as mães que eu não quero gerar culpa em ninguém. Ai, meu Deus, eu não amamentei. Eu comi ultraprocessado na gravidez. Calma, né? Não é só isso, são fatores. Né? E quando eu falo fatores de risco, para o leigo, eu gosto muito de dar um exemplo de um bolo, né? Tipo, para eu fazer um bolo, eu vou ter que colocar ovo, farinha, leite, né, açúcar, enfim, para virar um bolo. Se falta um ingrediente, talvez não vire um bolo, vire uma outra coisa. Né? Então, assim, fator de risco é meio que isso. Às vezes, você tem um ingrediente faltando, mas você consegue ainda fazer uma boa receita sem ele. Ou às vezes ou às vezes o fator de risco é tão importante que pode levar a uma alteração do resultado por completo. Mas são fatores de risco, são coisas que vão se somando, né? Então, assim, infelizmente, sim, as mulheres têm que se preocupar com a vida do futuro, né, do filho que está no ventre desde a gravidez, ela tem que estar preocupada com a alimentação dela. Mais uma doação materna, dentre tantas, né, que as mulheres e as mães já fazem. Exatamente. Né? Celular. Hoje a gente toda criança tem um celular, né? Existe estudo que compara tempo de tela com obesidade nas crianças? Nas crianças e nos adultos. O videogame é mais ou menos a mesma coisa, né? E nas crianças e nos adultos, viu? Agora no Congresso Internacional de Obesidade teve um estudo super interessante mostrando, inclusive, tempo de exposição em mídias sociais para adultos. Geralmente os pacientes com obesidade ficam mais tempo em mídias sociais, certo? Do que as pessoas que não têm obesidade. Para crianças, o tempo de tela é essencial, gente, assim, e quando eu falo tempo de tela, é celular, tablet, videogame e televisão. A recomendação do guideline de obesidade e tratamento é que não fique por mais de 2 horas por dia. Então, a Sociedade Brasileira de Pediatria, não só, mais uma vez, a brasileira, né, mundiais, estão pedindo para os pais tirem as crianças das telas. Está relacionado a aumento de obesidade, aumento de puberdade precoce e aumento de miopia também, e transtornos psicológicos, como também anorexia, que a gente não está falando hoje, mas é um outro problema, transtornos de compulsão alimentar e anorexia, estão muito associados a tempo de exposição a mídias sociais na infância e na adolescência, porque pode alterar a autoimagem daquela criança, daquele adolescente. Então, sempre, acho que todo profissional de saúde tem reforçado muito isso, né? Esse cuidado com as crianças e com a gente também. A gente também tem que diminuir a exposição, né? Outro trabalho que eu achei super interessante, só puxando o gancho, eles mostrando que 62% das pessoas com obesidade procuram informações sobre sua doença nas mídias sociais. Aí, mais uma vez, eu falei, bom, a gente tem que fazer esse trabalho mesmo, de vir, de conversar, de fazer podcast, de mostrar nas nossas redes sociais. Porque se as pessoas estão procurando lá, nós como profissionais de saúde vamos ter que estar lá informando, dando informações de qualidade, né?
Obesidade ainda é um motivo de estigma, de bullying, de discriminação? Existe relação de obesidade com depressão e suicídio? Muito, né? A obesidade é uma doença extremamente estigmatizante, né? As pessoas que vivem com obesidade sofrem muito com isso. É muito comum, né, aquelas frases, mas também falta força de vontade, né? Sempre isso. A gente sempre usa uma analogia, a maioria dos médicos que trabalham com obesidade. Se você tem uma sala de aula de 30 alunos e um aluno sai mal na prova, você tem que olhar para esse aluno e falar, não, tem alguma coisa com esse aluno. Mas se você tem uma sala de aula com 30 alunos e 20 saíram mal na prova, você vai ter que conversar com o professor, né? Nós temos uma população mundial onde mais de 50% das pessoas estão acima do peso. Quem é o professor? Pois é, né? Nós estamos numa sociedade que favorece, sim, a obesidade. Tem a predisposição genética, isso é muito claro na obesidade. Uma pessoa que nasce numa família onde o pai e a mãe são obesos, ela tem cerca de 80% a 85% de chance de ser obesa. Então, a predisposição genética importa. Aí vão me dizer, mas também é o ambiente. Mas tem estudos que mostram, até em gêmeos, que são separados ao nascimento, que mesmo em ambientes distintos, o risco dessa pessoa é alto ainda, continua igual. Então, tem a questão genética e tem a questão social, da sociedade. Nós vivemos numa sociedade que valoriza muito a rapidez, a fast food, né? O junk food, essa coisa de pedir comida, essa coisa de trabalhar muito. Às vezes a pessoa está comendo e trabalhando, né? Respondendo e-mail, porque ela tem que produzir. Então, assim, isso atrapalha muito. A questão também até da qualidade de vida urbana, né? Tipo, espaços para as pessoas praticarem atividade física, espaços para as pessoas passearem com segurança, porque a violência urbana também atrapalha, né? Transporte público importa, porque uma pessoa que fica 2 horas para chegar no trabalho e 2 horas para voltar, que horas que ela vai cuidar da saúde dela, né? Então é isso, a gente tem que ver essa questão do aumento da obesidade também como uma questão de saúde pública, uma questão social. Isso que eu ia perguntar agora. Então você concorda com essa frase aqui, ó? Obesidade é muito mais uma responsabilidade social do que individual? Hoje eu concordo. Eu acho que nós temos que trabalhar como sociedade para que as coisas melhorem, sabe? Como sociedade, educando as nossas crianças e criando também oportunidades em saúde pública, em espaços públicos para a prevenção da obesidade e, principalmente, criando acessibilidade para o tratamento da obesidade, porque a gente não tem. A gente tem muito pouco recurso no SUS para o tratamento das pessoas com obesidade. Esse assunto da obesidade, você mencionou que muitas pessoas querem perder peso exclusivamente por beleza mesmo. Poucos quilos, não são os doentes, né? Que você comentou, não são aquelas pessoas acima de 30 de IMC. Você enxerga hoje que existe uma busca exagerada pela beleza e as pessoas estão meio que passando do limite, adotando medidas assim perigosas, inclusive, para atingir essa beleza anatômica e estética? Então, eu acho, assim, que não é uma coisa só dos dias atuais, né, na minha opinião. Assim, as pessoas sempre têm essa questão da busca, né, da beleza ideal. E isso muda conforme o tempo vai passando, o modelo de beleza ideal e os valores vão mudando, né, nas sociedades. Tanto que a gente tinha, antigamente, aquelas revistas, Manequim, né, que mostrava as meninas magérrimas de biquíni, e aquele era o padrão de beleza, né, há, sei lá, 30, 40 anos atrás, mas meninas bem magras mesmo, né, muito secas. Agora, tem um padrão de beleza atual, que é aquela mulher, né, com a coxa grossa, o bumbum, a barriga trincada, forte, né, aquela que malha, que faz musculação. Então, ele mudou um pouco, mas as pessoas sempre, na minha opinião, elas sempre estão buscando isso, né? Essa beleza irreal, e muitas vezes se arriscando, sim. No momento atual, justamente por conta desse padrão de beleza que eu falei, dessas mulheres e desses homens também fortes, né? Com musculatura avantajada, músculo dividido, é isso que a gente tem visto nas redes sociais. As pessoas estão fazendo muito abuso de anabolizantes de uma forma muito tranquila, como se isso não tivesse nenhum problema. Inclusive, e infelizmente, prescritas por alguns profissionais de saúde que têm realizado má prática com relação a esses componentes, né?
Então, a gente tem visto um aumento muito grande no uso de substâncias anabolizantes. E essas substâncias são colocadas nessas pessoas como? Como é que elas aplicam isso? Eu li bastante sobre o tal do chip da beleza, por exemplo. É um dessas formas? É uma das formas, né? O que é esse chip da beleza? Bom, o chip da beleza é um implante subcutâneo que contém hormônios. Ele não subcutâneo, então tem que abrir a pele, fazer um corte e colocar. E inserir. E aí ele tem de várias formas. Eu não uso, não sei detalhar, mas tem alguns que são absorvíveis, alguns que são substâncias plásticas, que depois tem como tirar, enfim. Mas o fato é que eles não são regulamentados pela Anvisa, que é a agência, né, de vigilância sanitária que regulamenta as medicações usadas no Brasil. Então ninguém sabe direito, cada médico que prescreve esses chips coloca o que ele quer. Eu já vi pacientes usando testosterona, gestrinona, estrogênio, progesterona e até mesmo colocam remédio para emagrecer nesses chips, coisa assim que até a indústria farmacêutica fala, nossa, mas ninguém estudou isso, não sei como é que é a absorção subcutânea dessa medicação. Então são implantes extremamente perigosos, certo? Não, porque justamente por não ter uma regulamentação, por a gente não saber como funciona, quanto que vai ser absorvido daquilo. Então, a gente pega pacientes anabolizadas, com engrossamento de voz, com queda de cabelo, né, com alopecia androgenética, com acne, com aumento de pelos, aumento de clitóris. Então, a gente pega pacientes realmente que foram anabolizadas, achando que estavam usando um chip só para ganhar massa muscular. Realmente ganha, porque, né, esses androgênios nas mulheres fazem com que elas ganhem mais massa muscular, mas a que custo? Que mais, assim, além do ganho de massa muscular, quais são os benefícios que essas pessoas buscam com isso? Assim? Elas buscam ganho de massa, melhora de libido, de disposição, né, para praticar atividade física, porque aí elas conseguem ter um rendimento maior nas atividades físicas e se sentem mais bonitas com isso, né? Mas acabam que elas se arrependem, muitas se arrependem, isso aí a longo prazo eu tenho certeza que vai parar, porque é um anabolizante, então aquela coisa, você está usando, uau, eu tô forte, né, Mas depois o preço vem, né? Porque no que você tira ele, ou no que acaba o efeito dele, começam os efeitos neuropsicológicos dos anabolizantes. Vem uma depressão, um desânimo. Aquela massa muscular, ela se sustenta enquanto você está usando. No que você vai parar, você vai perder. E aí, você vai fazer uso o resto da vida? Se você for fazer uso o resto da vida, tem risco de hipertrofia miocárdica, aumento de risco por infarto, por derrame, trombose, câncer de mama. Entendeu? Então, você vê que é uma conta que não fecha, fere o princípio da bioética. Primeiro, não cause dano. Então, eu não posso usar esses hormônios anabolizantes, androgênios, com fins estéticos, de ganho de massa, de beleza, de performance. Eu não posso, porque tem mais riscos que benefícios. A longo prazo, isso não se sustenta, oferece mais riscos para os pacientes. Então, e durante o uso, assim, eles têm uma validade? Libera o hormônio ali uns 3 meses, 6 meses, 3 né? a 6 meses, Durante esses meses do uso, a pessoa também está sob o risco de morte súbita? Assim, ela corre risco de vida com isso? Então, corre um risco maior de trombose, de eventos tromboembólicos, né? Tromboses venosas, né? Que pode matar, um tromboembolismo pulmonar pode ser fatal. Maior risco de ataques cardíacos, principalmente se ela já tiver uma suscetibilidade, um alto risco cardiovascular, né? Então, risco de morte cardiovascular. E fora os outros riscos que eu falei, né? De alterações, né? Queda de cabelo, acne, enfim. E fora também, aí tem esses implantes e tem os anabolizantes tradicionais que os homens usam, injetáveis também, que ainda usam muito também em academias, que aumentam o risco também de abscessos, infecções nos braços, por mau uso, por má técnica de aplicação, enfim. Agora, quem prescreve isso manda manipular. Sim. Essas farmácias que manipulam têm algum tipo de fiscalização, de vigia, nada disso? Nada disso, não tem nenhum controle sobre isso. Por isso que eu falo, às vezes o paciente chega com chip, fala, olha, eu não sei o que tem em você, não sei quanto tempo dura. Não sei quanto tempo vai durar esse efeito. Inclusive, os oncologistas que trabalham com câncer de mama estão tendo vários problemas com isso, né? Porque às vezes você faz um diagnóstico numa mulher de um câncer de mama receptor, que tem receptor hormonal, e tá lá a paciente cheia daqueles hormônios que você não sabe quanto que vai acabar, às vezes você não consegue retirar o chip.
porque ele é absorvível, você não consegue tirar ele do subcutâneo. Então, gente, é uma coisa assim muito perigosa. O único implante hormonal subcutâneo que é aprovado pela Anvisa, que foi estudado, é o Implanon. E o Implanon serve como anticoncepcional, ponto. Ele é um anticoncepcional subcutâneo já testado, validado e aprovado. Todo e outro qualquer implante subcutâneo de hormônio não está regulamentado pela Anvisa, não é seguro. Certo, fica a dica, né? Eu acho que de alguém que trabalha com o assunto, que entende do assunto, né? E às vezes a gente tem que ser humilde e acatar a opinião de quem entende do assunto. Exato. No seu consultório, você nega essas prescrições? Você recebe pessoas que querem usar e você tem que falar não? Sim, eu falo não, mas assim, é uma coisa que eu sempre falo, né? Claro, explicando para a pessoa do jeito que eu estou conversando aqui com você. Eu não vou virar para o paciente e falar, você não vem mais aqui porque eu não trabalho. Não é assim. Né? Então, vem um paciente e fala, mas eu falo, vou explicar, olha, tem isso e isso de benefício, é verdade, você vai ganhar massa magra agora, você vai melhorar a sua libido agora, mas a que preço? Você quer pagar esse preço? E aí, se a pessoa ainda assim insistir, aí eu encaminho, falo, olha, eu não trabalho com isso, eu não prescrevo, eu não posso fazer isso, para mim é antiético, né? A gente sabe que existe um limite, né, na autonomia do paciente num tratamento, e nesse caso eu não prescrevo. Mas sempre antes de falar isso para a pessoa, eu oriento tudo isso que eu estou falando para vocês, de riscos, benefícios. E eu gosto de enfatizar, Vicente, que é a minha opinião, mas também essa opinião é embasada em estudos, né, que mostram aumento de mortalidade nesse grupo de paciente que usa anabolizantes, e é embasada e é reforçada, a minha opinião, pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Eu não estou sozinha. Né? Nós que trabalhamos com estudo de hormônios há anos, que temos os melhores médicos e pesquisadores na área, estamos dizendo não usem. As pessoas falam, vocês vão ganhar dinheiro com isso. Não, a gente não está ganhando nada, a gente está perdendo se fosse por dinheiro. A gente podia estar prescrevendo aí, está todo mundo querendo, mas não é assim que se faz boa prática médica. Primeiro, não cause dano. Né? Isso aí tem que estar sempre em primeiro lugar, independente de qualquer lucro que a gente vá ter com o tratamento. Certo. Ao longo da nossa conversa aqui, nós falamos de disciplina o tempo todo, né? Que é um processo, que é um degrau de cada vez, tanto no diabetes, quanto na obesidade, quanto na busca pela beleza ou pela qualidade de vida. Diante de tanta disciplina, de tanto processo, de tanto esforço, vale a pena ser endocrinologista? Vale. Eu adoro o meu trabalho. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade de ajudar as pessoas a obterem qualidade de vida. Sabe, eu percebo isso. Então, assim, é muito gratificante ver as pessoas subindo esses degrauzinhos. Você vê a mudança. Ela vai mudando o comportamento dela. Ela fala assim, doutora, eu ainda não cheguei lá, mas eu estou dormindo melhor. Eu não estou tendo tanta dor no corpo. Eu estou mais disposta. Os meus exames estão normais. Nossa, olha só, o seu tratamento, eu consegui controlar minha glicemia, eu nunca tinha conseguido. Então, isso é muito gratificante. Eu adoro trabalhar com a doença crônica. Eu adoro trabalhar com a complexidade humana, sabe? Eu realmente acredito que, através da conversa, do diálogo, a gente consegue, sim, resultados. E eu gosto muito também de explicar para as pessoas isso, que a gente não tem que chegar naquele ideal. Não é? Ninguém é perfeito. Eu não preciso ser a mais linda, a mais magra, com o diabetes mais bem controlado. Né? Existe um equilíbrio, existe um caminho no meio que também importa. Se eu perdi 10% do peso e não ganhei mais, poxa, meu tratamento foi um sucesso. Nem todo mundo vai ser magrinho, vai ser a Gisele Bündchen, vai ser perfeita em termos físicos, né? Vamos dizer, estou dando um exemplo, às vezes ela nem se acha. Mas, enfim, é isso. Você está no seu melhor. Né? Eu perdi 10% do peso, mas eu estou dormindo bem, eu gosto de mim, eu me sinto amada, eu faço um trabalho que eu acredito, eu faço atividade física, e quando eu estou fazendo atividade física, eu estou me cuidando, né? Eu tenho uma vida mental, espiritual, familiar boa. Gente, isso aí não tem preço. Então, é esse equilíbrio. Eu trabalho muito com isso, sabe? Nem 8, nem 80. Não é quantos quilos eu vou perder em quantos dias. Não é esse o tratamento. Eu sempre falo, isso não importa. Importa os ganhos que você vai ter ao longo desse processo. O que você vai aprender, né, durante esse processo. Eu acho que isso é o mais importante. Então, assim, eu adoro ser endocrinologista. Acho fascinante o que eu estudo. Né? Eu costumo dizer muito assim, que estudando os receptores hormonais, o DNA, biologia molecular, né, que é lindo demais, eu falo, gente, acho que foi os momentos que eu mais me senti perto do divino. Tipo,
sabe, fala assim, nossa, poxa vida, isso aí deve ser a linguagem de Deus. Porque é complexa, é difícil, mas é lindo. As coisas foram feitas para funcionar. Né? O sistema endócrino do nosso corpo é um exemplo disso. Ele trabalha em perfeito equilíbrio. Uma coisa sobe, ele aumenta o hormônio, cai, levanta, sabe? E a natureza do sistema endócrino, ele mostra pra gente que o nível ideal é o bom. Excesso de um hormônio é uma doença, falta é outro. Então, ele mostra a importância desse equilíbrio que eu estou falando, sabe? Então, eu acho isso tão bonito, que eu acho que isso traz tantas mensagens para a nossa vida também, né? Principalmente, assim, às vezes a gente está ali desanimado. Eu sempre falo, gente, lembra que a gente foi feito para funcionar em equilíbrio, com perfeição. E eu acho que a endocrinologia me traz essa visão, sabe? Essa foi a conversa com Ana Paula Meirelles. Se você gostou desse conteúdo, dessa conversa, compartilhe com seus amigos e com seus familiares. Deixe também as suas opiniões, os seus comentários, a sua experiência e as suas reflexões sobre os assuntos que nós conversamos. Obesidade, diabetes, chip da beleza. O meu nome é Vicente Pessoa e este foi o Vincent Podcast. Até o próximo vídeo.